Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o perigo de falar mal dos outros, às escondidas ou pelas costas. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que se encontra em Números, capítulo 12, versos 1 a 15. E ali nós vamos aprender um pouquinho mais através das Sagradas Escrituras, que temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Miriam foi falar de Moisés, o teu irmão, acabou pegando uma baita de uma lepra. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado, porque nós vamos ver através das Escrituras Sagradas que a Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo, né? Que tudo vê, tudo contempla e não tem nada que se esconda do Senhor. Podem falar de você dentro da rocha, dentro da caverna. Pode ter certeza que Deus ouviu e será cobrado. Então, meus irmãos, assim como as pessoas que falam da gente pelas costas ou por trás vão sofrer as consequências, através desse texto sagrado nós temos que aprender também que temos que tomar cuidado com a nossa língua. Às vezes é melhor ficar calado do que expressar alguma palavra, porque talvez essa maldição ela volte para nós mesmos. Então, como diz as Escrituras Sagradas, minha é a vingança e eu a retribuirei, assim diz o Senhor. Então vamos aprender aqui que temos que tomar muito cuidado mesmo, porque papai vê, papai contempla e papai cobra, e ele é justo, tá? Então fique tranquilo que se alguém falou de você, pode ter certeza que papai vai colocar na balança justa, vai pesar em medida justa. E nós, que somos cristãos, tementes a Deus, temos que tomar muito cuidado. É melhor ficar calado do que ficar falando, né? Vamos para as Escrituras Sagradas, meus irmãos, para a gente aprender. Como eu costumo dizer, a Bíblia é rica em sabedoria. Ela nos ensina todo dia, todo momento que a gente lê as Escrituras, ela está nos ensinando. Então vamos ver. Números capítulo 12, versos 1 a 15. E Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope, com quem se havia casado, porque ele havia se casado com a mulher etíope, ou seja, uma mulher escura. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso, a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que aqui que ele ouviu isso, é sinônimo também de atentar. Ele prestou atenção, ele contemplou, ele notou, ele olhou, ele observou, ele reparou. Entendeu, meus irmãos? Ali papai olhou e não gostou nada. A Bíblia diz que, e o Senhor ouviu isso. Versos 3. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E algumas outras escrituras vai dizer que ele era humilde. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. Imagina nesse momento, irmão, Moisés estava sabendo de nada da fofoca que fizeram contra ele. Ele estava de boa lá, fazendo o serviço dele. Arão e Miriam estavam fofocaiando, falando por causa de Moisés, porque ele arrumou uma mulher cuxita, uma mulher etíope, uma mulher de pele escura, e ainda estavam falando assim: ah, será que o Senhor só falou com Moisés? Será que ele não fala com a gente também? Entendeu, irmão? Tipo aquela pecuinha que existe dentro da casa do Senhor, nas esquinas, sabe? Dentro das casas, nas reuniões familiares que você não está, mas estão falando de você ali. Fique tranquilo que o Senhor contemplou, o Senhor notou, o Senhor olhou e ele vai cobrar, assim como vai cobrar aqui de Miriam, que nós vamos ver. E o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou à porta do tabernáculo e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele por uma visão e falarei com ele em sonho. Olha só, Deus usa os profetas em visões e em sonho. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então por que não tiveste medo de falar contra o meu servo Moisés? Em outras escrituras vai falar: por que não tivesse temor
em falar do meu servo Moisés. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele partiu. Olha só, meus irmãos, Deus fica irado com fofoca, com pecuinha, com conversa fiada. Quando você fala do irmãozinho, fala de A, de B, de C, fica sempre ali, ó, fofocaiando. Deus fica irado, a Bíblia diz. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa. Olha só, meus irmãos, uma das tremendas maldições que existia na época, que toda pessoa leprosa tinha que ficar afastada do povo comum, do povo que estava saudável, sabe? E Deus enviou logo a lepra, para ela ficar afastada e com vergonha. Olha só o que Deus faz, irmão, com quem fica falando mal dos outros. Deus traz maldição e vergonha sobre a cabeça daqueles que ficam falando mal dos outros. É isso que as Escrituras nos ensinam. Maldição e vergonha por fofocaiar da vida dos outros. E Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Olha só, irmão, que paralelo tem aqui. Ela falou da mulher cuxita, que é uma mulher negra, né? E Deus fez ao contrário. Você falou de uma mulher negra, você vai ficar branca como a neve. E Arão olhou para Miriam e eis que estava leprosa. E Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado, que cometemos tolamente. Todos que fazem fofoca é um tolo. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: eu te peço, ó Deus, cura agora. Olha só, irmão. O povo falou de Moisés, Arão chega a Moisés para ele interceder, e Moisés é um homem humilde, manso, sabe? Tá na presença do Senhor e ainda vai orar para aqueles que fez a fofoca dele. Mas olha só o que Deus vai falar para Moisés. E o Senhor disse a Moisés: se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Por que Deus diz isso para Moisés? Eu já deixei até aqui no rodapé da minha Bíblia, que é assim, irmão: quando um pai expressava seu descontentamento com o filho, ele cuspia no rosto ou no chão, e ele ficava castigado, envergonhado por 7 dias. Por isso que Deus disse para Moisés, e o Senhor disse a Moisés: se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Por quê? Entre os que estão em volta, entre a família, se um pai vê que o filho é desobediente e ele chega a cuspir no rosto do filho, isso era um sinal de vergonha. O filho ficava recluso 7 dias, entendeu, meus irmãos? Ficava no quarto fechado, ficava isolado, não saía para a rua porque o pai tinha cuspido no rosto dele. Isso era um sinal de vergonha, tanto em praça pública, tanto dentro de suas casas. Por isso que o Senhor disse: se o seu pai não tivesse cuspido apenas no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu até que recolhesse novamente a Miriam. Olha só, né, meus irmãos, como é tremendo, né? Eu gosto desses detalhes da Bíblia, né? Como Deus diz aqui: se o seu pai tivesse cuspido apenas 7 dias, fala: ô Moisés, se o pai dela tivesse cuspido, não teria que cumprir essa lei aí? Vocês não iriam cumprir a lei que vocês têm aí no povo de Israel? Se um pai cospe no rosto do filho, não vai ficar recluso 7 dias? Então, se ela falou mal de você e eu mandei lepra, que ela fica reclusa 7 dias, para ela refletir, para não falar mais dos outros, para ela ficar esses 7 dias pensando em quem que ela falou, para esses 7 dias ela ganhar sabedoria, e para esses 7 dias ela nunca mais vir fazer isso, para que ela não esqueça da lepra que ela teve por falar mal do meu servo Moisés. É assim que acontece, né, meus irmãos? E eu deixei até marcado aqui também: o 9º mandamento: não dá falso testemunho contra o seu próximo, né? Então é estreito. E no livro de Tiago 3, 7 e 8, meus irmãos, está dizendo assim: porque todos os tipos de besta, feras e de aves e de serpentes e de coisas do mar se amansam e foram domados pela natureza humana, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Eita, meu, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos:
todo fofoqueiro está com a sua língua cheia de veneno mortal, sabe, irmão? Sabe, igual aquela cobra que põe a língua para fora e fica destilando ali o seu veneno, a sua ira, louco para pegar a presa, louco para pegar um. Assim é os fofoqueiros. Então, meus irmãos, esse vídeo de hoje é excelente para nos adquirir sabedoria, para não falarmos mal da vida dos outros, não ficarmos falando da vida dos outros. Agora, todos aqueles que falam da nossa vida, fica tranquilo, porque o Senhor já olhou, como eu deixei marcado, o Senhor já olhou, já contemplou, já observou e já reparou. É todo o significado que o Senhor ouviu isso. Se a gente for puxar os estudos, significa tudo isso. Sinônimo de atentar, ele atentou, ele contemplou, notou, olhou, observou e reparou. Fique tranquilo, se falaram de você, a Bíblia diz que o justo não se justifica. Fique na tua e fica tranquilo. Quando a Bíblia diz que o justo não se justifica, é que se alguém falar algo de você que você não fez nada, você não tem que ir lá tirar satisfação, entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo, o justo não se justifica. Ah, falaram de você lá, irmão Edson, assim, assim, assado. Senhor, eu não fiz isso. Então Deus diz, o justo não se justifica. Fique na tua que eu vou julgar essa causa justa. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia é tremenda. A Bíblia ela é tremenda, meus irmãos. A Bíblia nos dá sabedoria demais. Por isso que é bom sempre a gente ler. Porque às vezes você vai enfrentar alguém aí que falou mal de você, uma fofoca assim como Miriam, fique tranquila. Ela vai ficar leprosa por 7 dias. Deus vai vir com a justiça para ensinar que o fofoqueiro não se deve fazer fofoca da vida dos outros. Então Deus deixou Miriam 7 dias para ela ficar ali, ó, refletindo. Deus vai pegar esse fofoqueiro que fez fofoca da tua vida e vai criar uma causa nele para ele refletir. E quando chegar essa causa, a justiça de Deus sobre a tua vida e na cabeça de quem fez a fofoca, pode ter certeza que Deus também traz a memória na mente dela e ela vai lembrar, eu falei mal de alguém, eu acho que eu estou pagando porque eu falei mal de alguém. É assim, meus irmãos, Deus é justo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Como eu costumo dizer sempre, ele é rico em sabedoria. Depois você leia na tua casa aí com calma também o capítulo de Números 12, do 1 ao 15 ou até o 16 aqui para você ver. Leia com calma, talvez a sua versão é uma versão diferente da que eu li a versão King James 1611, mas é o mesmo significado. Leia que você vai ver que é interessante. Leia que você vai ver que quem fala mal dos outros paga um preço caro. Leia que você vai ver que daqueles que estão falando mal de você vai pagar um preço caro. E leia para que você saiba que não devemos também falar mal dos outros. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Talvez você esteja ouvindo aí no fundo aí um barulho de chuva. Não é o chuveiro, um barulho de água caindo, né? Não é o chuveiro de casa que está ligado não, meus irmãos. É um dia chuvoso que está aqui em São Paulo hoje. Tá bom? Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.